Jesus, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu espero que você seja tremendamente abençoada pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. Ou seja, é fé que você precisa, a palavra de Deus vai te dar. Forças, a palavra de Deus vai te dar. Conhecimento, sabedoria, a palavra de Deus vai te dar, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E Deus nos dá conforme nós necessitamos e pedimos. Amém? Então, minhas irmãs, hoje eu quero falar a respeito das mulheres naturais e as mulheres espirituais. Sabemos que existem esses dois tipos de mulheres no mundo inteiro, seja você fora do Brasil, você está aí andando na rua, você pode ter certeza que tem mulheres naturais próximas a você e mulheres espirituais. Quem é você, minha irmã? Você é uma mulher natural? Ou você já é uma mulher espiritual, uma mulher nascida de novo, que teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus, sua mente transformada, seus pensamentos, sua maneira de enxergar a vida, de entender o propósito da vida? Quem tem sido você? Veja o que a palavra de Deus fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, do 3 ao 9, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Jesus pela essa palavra, minhas irmãs, porque fala claramente de dois tipos de homens. E quando a Bíblia fala homem e mulher. Você é a mulher espiritual, que tudo se discerne. Você consegue discernir o que está acontecendo nesse tempo, você vê as notícias, você discerne que nós estamos vivendo a volta do Senhor Jesus, que tudo está colaborando, cooperando para o seu bem, porque você ama Deus, então você discerne que, independente do que esteja acontecendo, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim no deserto, Deus está cuidando de mim no jardim florido, Deus está cuidando de mim em todas as situações. Você tem um discernimento, porque você compreende as coisas de Deus. Mas aqui está falando também do homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Escuta, mas não entende. Vê, mas não tem um discernimento. A pessoa fala com ela, explica, ela fala amém, eu creio, mas lá no seu interior não está entendendo é nada. Não está conseguindo confiar da maneira que deveria confiar. Por quê? Porque ainda não teve a mente do Senhor, não teve essa transformação, não teve esse novo nascimento que só o Espírito Santo de Deus nos proporciona quando o buscamos. Então, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mulher espiritual, ela tem a mente de Cristo. Ela não pensa segundo o seu pensamento. Ela pensa segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que está acontecendo aqui que a palavra de Deus possa nos dar uma nova direção sobre isso aqui, o que fazer, o que resolver? Ela vai para a palavra de Deus, porque a mente dela é a mente de Cristo. Ela não anda segundo a influência desse mundo, o que o mundo está ditando como certo. Ela anda segundo a palavra de Deus a orienta. Então, minhas irmãs, novamente o Espírito Santo de Deus está perguntando: quem é você? Quem tem sido você? Uma mulher natural
ou uma mulher espiritual? Minhas irmãs, tem uma palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Só vai viver, minhas irmãs, ver essa promessa se cumprindo, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem a mente humana imaginou, só vai viver as mulheres espirituais. Porque Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama Deus anda no Espírito. Quem ama Deus anda no Espírito, não anda mais no natural, ou seja, ela busca em Deus essa transformação interior, ela busca esse novo nascimento como? Cooperando com Deus. Deus fala, se batiza nas águas. Ela vai lá e se batiza nas águas. Deus fala, se afasta dessas amizades do mundo, que falam palavrão, que xingam, que mentem. Se afasta, a pessoa vai lá e se afasta, ela obedece. Ela busca andar em espírito, ou seja, segundo a palavra de Deus, porque Deus é espírito. Então ela vai obedecendo e Deus vai abençoando. E aí ela vai experimentar isso, ela vai ver o que o olho não imaginou ver, viver o sobrenatural. Ela vai ouvir o que ninguém ouve, ou seja, a voz de Deus, a direção de Deus. Ela vai ter privilégios. Por quê? Porque ela está andando nos caminhos do Senhor. A mulher espiritual, ela anda nos caminhos do Senhor. Por isso que ela vive o sobrenatural de Deus. Ela tem a mente transformada pela palavra. Ela busca conhecer a palavra, a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então ela vai passando por essa libertação. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra acha. Amém, minhas irmãs? Então, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam vivem no Espírito e vivem não sendo mais no natural, vive andando no espiritual. Então vai viver o que Deus preparou. E coisas sobrenaturais, minhas irmãs, você vai viver. Eu anotei aqui um texto que vai muito explicar para você, abrindo o seu entendimento do que diz sobre a diferença da mulher natural e da mulher espiritual. Veja bem, ouça bem. Quem vive pela fé vive em situações onde prova o sobrenatural de Deus e experimenta o seu milagre todos os dias. Os seus olhos enxergam as bênçãos ocultas que o Senhor ainda há de entregar. Já vive como elas já existissem, chegado aos olhos da fé. São privilegiados, porque olham além do natural e agindo assim experimentam e veem o poder de Deus. A mulher espiritual, ela está em uma atmosfera sobrenatural, agindo não da força do seu braço na região espiritual. Ela anda de acordo com as palavras do poder, com as palavras de poder do nosso Deus. Nessa atmosfera, ela enfrenta os seus inimigos segundo da forma que ele vem contra ela. Sim, os seus inimigos são cruéis e não têm passividade, por isso ela age como uma guerreira que necessita da sua fé forte para poder viver nessa atmosfera espiritual, ignorando tudo que sente, tudo que acha e olha, e ela não se permite sair dessa atmosfera, pois sabe que será a sua ruína. Só há vitória nessa guerra se estiver na fé, vivendo no mundo espiritual, sendo uma mulher espiritual. Então, minhas irmãs, esse é um pequeno texto que eu fiz para você compreender um pouco sobre o que é ser uma mulher espiritual. Nós vamos falar muito a respeito disso,
Nós vamos fazer aqui um segundo vídeo porque você precisa viver nesse mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. Só que você não vê. Como você vai poder viver num mundo que você não vê? Pela palavra de Deus, minhas irmãs. Pela palavra de Deus entendemos como o mundo espiritual funciona, como devemos agir nele, como devemos nos comportar, porque o mundo espiritual é real, minhas irmãs. E uma mulher de Deus, uma mulher que crê na palavra de Deus, ela não vive mais no natural. O Senhor Jesus ensinou na sua palavra que devemos andar em espírito, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais desse mundo tenebroso. O mundo, minhas irmãs, é trevas, mas Jesus é a luz do mundo que nos ajuda a viver nesse mundo espiritual. Então você se autoanalise. Você já é uma mulher espiritual ou você ainda é uma mulher natural? Que você enxerga tudo como se fosse normal. Você fala que o que está acontecendo é a mudança da política. É porque saiu uma pessoa da política. É porque entrou outra. Não, minhas irmãs. Se cremos na palavra de Deus, temos que crer todas as partes, inclusive as partes que falam que o mundo espiritual existe. Não podemos negligenciar. Você tem que aprender a viver no mundo espiritual, ser uma mulher espiritual, aquela que tudo discerne. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Se não compreende as coisas de Deus, não entende o mundo espiritual. Então, nós vamos estar falando sobre isso em outros vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe e que você seja uma mulher espiritual e ande no espírito, para que Deus possa agir em sua vida e te abençoar poderosamente. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.